Só uma coisa. Pra mim, você joga contra o seu próprio argumento quando você diz que o técnico tem 30% de responsabilidade em cima disso. Eu não acho que tem, eu acho que ele tem um percentual maior. E depois você diz que coloca na conta do Jardim as boas atuações do Eduardo, do Marquinhos, a utilização desses caras e a recuperação desses caras. A recuperação passa... Então ele tem mais que 30%. Não, tá dentro do... Eu acho que você se joga contra o seu argumento. Tá. E quando você diz isso, e assim, eu acho mesmo. E cara, isso não é demérito do Jardim ou de qualquer atleta. Mas eu acho que assim, a gente tem que olhar nessa situação e pensar a importância e o tamanho que o Jardim tem nessa recuperação do Cruzeiro. Pra mim, você consegue ver que o elenco é bom, porque os treinadores anteriores não conseguiram encaixar. Eu não sei o motivo do Diniz não ter conseguido encaixar. Não sei mesmo, porque eu acho que é um bom treinador. O Seabra, eu acho que talvez ele... Aquela... Eu não vou dizer insubordinação, porque o Pedrinho tá acima dele, mas aquela tentativa de interferência do Pedrinho. O HG acha que não, mas eu acho que aquele áudio... Mas ele, Seabra, disse que não teve. Mas ele não ia jogar contra. Ele não ia jogar contra. Não, meu irmão, ele já agora, fora do clube, ele disse disso, ele sabe não que o mundo dá existiu. voltas. Não, essa mensagem, ele disse que não chegou até ele. Essa ordem não chegou até ele. Ele dá voltas. Porra, mas ele disse. Como é que você pode dizer que ele tá mentindo? Mas a partir do momento que você fala um negócio desse, cara, o cara não é mentir. É se proteger, não, é se blindar, ele não tem nada a ver com o precaver. Cruzeiro mais. Ele falou já como técnico do Red Bull Bragantino. Não tem hoje, mas pode ter amanhã. Nossa, velho, qualquer coisa vocês trazem esse assunto de volta. Não. Não teve influência nenhuma. Eu acho que teve. Nenhuma. Eu acho que teve. Nenhuma. Eu tenho certeza que Antes do áudio, durante o áudio, depois do áudio, o Cruzeiro não melhorou, piorou por causa do áudio. Para com isso. Voltando, eu acho que o Jardim, com um elenco semelhante ao do Diniz, tem pouquíssimas coisas de diferente. As diferenças são o Gamarra e o Wanderson. As diferenças são essas em relação ao elenco do Diniz. A gente viu um Jardim colocando um time em campo que rende muito mais do que o time do Diniz. E assim, por isso que eu acho que tem muito mais do que 30% do dedo do técnico que o HG tanto sente. Já foram 2 vezes que ele sentiu. Só pra continuar falando, Breno, antes de você... Até porque eu te refutei, irmão. Você tá muito calmo. O William fez uma... Eu acho que assim, eu gostei do jogo do William ontem, principalmente quando ele foi pro lado esquerdo. Quando ele tenta fazer o jogo mais simples, ele rende. E aí, falando ainda de recuperações, né? O Vidalba, muita gente queria colocar o Vidalba no primeiro trem de carga pra Argentina e mandá-lo pra lá. Não, nem especificamente não, mas eu falando, eu não gostava dele no ano passado. Na torcida, não. Mas você é volúvel. E mesmo no começo desse ano. Tinha muita gente que queria colocá-lo no primeiro trem de carga, não é de pessoas, pra Buenos Aires e mandá-lo. O Vidalba hoje, cara, atuando. Titular. Não, ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro jogando. Ele jogando. Mas hoje tá definido que ele é lateral, que ele não é mais lateral esquerdo, né? Ele é zagueiro, né? Eu não queria tocar no assunto, mas o Valu, pela segunda vez no programa hoje, está sendo jantado. Eu vou falar de coisas frutíferas, né? Não de coisas que já estão... Mas é uma verdade que dói em você? Não. Você brigou comigo, irmão. Você ficou uma semana sem tratar. Uma semana sem responder o WhatsApp. Porque eu falei que você não é lateral esquerdo. Não, cara, na semana que eu tô citando ele. Você conhece o modus operandi, então você já tem a resposta. É verdade. Então, assim, o Vidalba tá jogando o que tá jogando, o Kaique tá bem. O Romero, que era um cara que não começou, teve uma oscilação. Jogando muita bola. Mas sabe por quê, Thiago? Porque o técnico tem mais de 30% valor. Não, Thiago, esquece. Thiago, esse é o seu argumento, a sua visão e de rir, cara. E tá respeitado. Você tem muita razão. Os espaços percorridos pelos jogadores estão menores. Eu posso fazer uma pergunta? Se eu puder concluir meu raciocínio, sim. Se eu não puder, eu prefiro que você não me pergunte, por favor. Você pergunte para outro. Então, assim, já jantou e... Os espaços estão sendo menos percorridos, são menos espaços a serem percorridos de maneira individual. E ele começa uma recuperação, para mim também, de um Gabigol ali onde o Gabigol pode se dar melhor como segundo atacante, não sendo só aquela referência, como muitos queriam, 3 atacantes e o Gabi lá. Eu acho que esse momento do Gabi, ele pode se dar melhor exatamente com um atacante mais perto dele. Eu discutei ontem, você tava mais feliz que você tá hoje, tá? É curioso isso. Eu discutei ontem, você chegou mal. Você dormiu mal, dormiu pouco? Provavelmente. Porque... Trabalha até 12, meio-dia. Ficou rouco vai também. Dormir 2h40 da manhã, então assim... Mas eu discutei ontem, você tava mais feliz do que você tá hoje, tá?
Tava mais empolgado. O calor do Por que você ficou rouco, irmão? Você gritou muito? Gritei bastante no primeiro gol do O que você gritou? Caio. Não é impublicável, né? Senão assim, vai entrar aqui pela... Chega assim, na hora do jogo eu não escutei. Eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas na hora do pós-jogo eu tava te escutando. Você tava muito mais legal do que você tá aqui agora. Mas o problema é a gente? É claro que irmão. Que aqui ele sabia, depois de tudo que aconteceu, que vem acontecendo, ele sabia que ele seria jantado. Não, e os argumentos dele foram caindo, né, Bruno? Né, Breno? Caindo um por um. As teses do Valu foram sendo derrubadas. Vocês são espertos, né? Vocês cutucam ele aí, porque vocês estão do lado daí da mesa, né? Quem tá do lado de cá, quem pode tomar uma aqui sou eu. Mas se quietinho. Não que você não merece. Uma cotovelada. Ele é contrário à violência. Assim, né? Mas ele sabia que ele seria jantado. Faz Krav Maga, não é isso? Não, Muay Thai. Muay Thai, você tá doido. Somos cara. Aqui, mas eu acho que ontem ficou bem claro, né? Que o Léo Jardim tem o time todo na mão dele, né? Eu acho que ontem ficou nítido. Ficou nítido que o Cruzeiro é muito mais hoje um conjunto do que o individual, né? E aí quando você fala que o time tá mais forte, eu entendo como valor. Eu acho que tá mais forte emocionalmente, psicologicamente, mas se a gente entender, eu acho que o Cruzeiro ainda, nessa janela, poderia ainda fazer algumas situações de ir ao mercado, buscar alguns jogadores. E é uma construção, Breno. Eu não acho, se perguntarem pra mim hoje, você acha o Cruzeiro confiável? Eu não acho. Mas só um ponto, o fato de eu achar que o elenco é forte não quer dizer que ele não tenha carências. Ele tem carência. Você sempre achou. Mas ele tem carência. Eu ainda acho o elenco forte. Porque, pô, você olha, por exemplo, na zaga. Desculpa te interromper, eu tô falando pra cacete. Você tá interrompendo todo mundo hoje. Você chegou no 120, Não interrompi o Valu nenhuma vez. Não, Valu não. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Você tem aí... Fabrício Bruno e Vidalba é o time titular. Você ainda tem o Jonathan Jesus, que eu acho útil. O foda é que o João Marcelo... Ih, falei palavrão. O complicado é que o João Marcelo só volta no fim do ano. Então eu acho que o Cruzeiro precisa de mais um zagueiro. O Cruzeiro precisa de mais um volante. Vai buscar também. Pela necessidade, porque eu acho que o Wallace lateral esquerdo não performa. Precisa de um reserva pro Kaique, não? Tem um reserva pro Kaique? Cara, hoje o reserva... É o Vidalba. É o Vidalba. Mas tem o Marquinhos, que ele já utilizou ali também. Não, mas tem que buscar um reserva do Kaique. Não, tem o Cauã Prates. A gente não sabe se ele pode desenvolver o Cauã. E o Cauã Batistella? Não vai ter oportunidade, não? O Batistella ainda não subiu. É um clamor. Não, sim. Mas joga pra cacete. Tem 250 participações em gol em 3 jogos. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Eu acho que o Jardim, uma participaçãozinha. Eu acho que o Jardim, pra mim, tem promovido. Ontem o Cauã Prates, lateral esquerdo, já ficou no banco de reservas. Tem muito potencial. Eu acho que vai entrar em algum momento. Mas o Jardim achou por bem ali no jogo que era importante. Depois, acho que todo mundo percebeu. Falta o que pra você? Aos 34. Cara, não. No elenco, o Cruzeiro precisa. Não é muito, hein? Acho que 4, 5 jogadores você mata esse elenco. Você vai deixar eu falar ou você quer que eu fale já? Você falou que você não interrompe, cara. Não, é só uma pergunta. Você pergunta e responde, meu irmão. É porque é um diálogo. Então tá, tudo bem. Não precisa se desculpar. Eu acho que o Cruzeiro precisa de 2 volantes. Acho que o Cruzeiro precisa de 2 pontas. Mas 2 primeiros ou um primeiro e um segundo? Então, acho que o Cruzeiro precisa de um primeiro muito bom, que consiga jogar e físico. De um segundo mais físico do que o Lucas Silva e do que o Eduardo, por exemplo, mas que tem a característica. Eu não traria segundo. E acho que precisa de de 2 pontas assim, extremamente desequilibrantes. Não, eu acho que não. Por incrível que Você manteria o Gamarra? Não, o Gamarra é uma situação de contrato, né? Eu acho que ele pode desenvolver... Eu traria o zagueiro, como vai trazer o Eu acho que ele pode desenvolver o Bruno Alves e pode desenvolver o Janderson também. Eu acho que o Jardim vai deixar alguma lacuna aberta pra trazer lateral esquerdo, não? Cara, não. Juro. Eu pensaria... Zagueiro, lateral, 2 volantes. É porque eu tô dando prioridade, Thiago. Eu tô imaginando que o Cruzeiro não vá com tanta sede ao mercado no meio do ano. Mas vai. Então, mas acho que 4 ou 5 jogadores temos que considerar. 4 ou 5, O valor. Você não acha que isso mostra que o elenco é bom? Cara, eu acho que... Tem lacunas. Ninguém tá dizendo que não tem. Mas você não acha que mostra que o elenco é bom? Não, bom é. Eu não acho que é ótimo, excelente. Não, eu me iludi com o elenco achando que era excelente. Claro que é bom. Sim, mas mesmo que não tivesse mesmo que não tivesse essa mudança de produtividade do Jardim, eu ia continuar falando. Não tem como falar, é ruim? Não é. Mediano? Não é, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que ser razoável. Mediano é o elenco do Vitória, do Mirassol. Do Atlético. Sabe o que fazia? Sabe o que fazia? Não, o elenco do Atlético, o time titular é bom, o elenco é limitado. Mediano. O elenco é mediano. Mediano. Tô com você. O do Cruzeiro é bom. Mas o problema é isso. Agora, se o Jardim continuar conseguindo o que ele tá fazendo, puxando peças que... Cara, subrendimento e ele tá fazendo render. E é muito legal ouvir o Eduardo ontem. Cara, você viu, esse é o ponto. Você ouviu o que o Eduardo falou? Aquele é o espírito que o Jardim precisa. Ele demorou, valorizou o passe. O que ele falou? Né? Não vi. Cara, ele falou, resumindo, né?
que não importa, ele falou pro Jardim que se sente melhor jogando como segundo volante, mas não quer dizer que sempre ele vai conseguir estar ali. Acho que o Jardim vai querer, depois de ontem, sempre utilizá-lo como um segundo volante. Ele falou que não importa se são 10, 15 minutos que o técnico vai utilizar. Ele quer ajudar o time, ele quer ajudar o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro, o Jardim, ele tá conseguindo formar, parece inacreditável, mas o torcedor do Cruzeiro vê um pensamento de unidade, e não só nos microfones. O torcedor do Cruzeiro cansou de ouvir sonoro, jogador, trabalhar mais. Não, tá vendo muito, os caras diminuíram a fala na zona mista, as falas estão menores, mas o campo, o Cruzeiro é muito, cara, o Cruzeiro foi muito organizado ontem, não tem nada a ver com aquele, você não fala que é o mesmo técnico, por exemplo, do time contra o Mushuki Runa, mas isso, cara, é onde eu coloco 30% técnico. Se os jogadores não comprarem, é impossível levar pro campo, velho, não adianta. Eu tô meio eufórico hoje, depois da vitória de ontem. Normal. Vou fazer a mesma coisa que quando perder, você vai chegar aqui e falar fora Jardim. Mas eu sou assim. Vocês dois, o Valu, 4 jogadores, 2 volantes, 2 pontas. O que vocês trariam? Na verdade, a gente precisa considerar que o Cruzeiro vai tirar do elenco pelo menos uns 5 jogadores. O Alexandre Matos tem a responsabilidade de tirar. O Dudu tá nessa linha? Bom, considerando o Dudu, eu acho que o Wallace não fica no Cruzeiro. É achismo, tá? Também acho que vão tentar arrumar um lugar pro Wallace. O Lautaro é um jogador que eu acredito que não deve ficar no Cruzeiro. O Gamarra é um jogador que não fica no Cruzeiro. Quer dizer, não deve ficar, né, gente? Eu tô considerando não deve, tá? Porque tá nas mãos do diretor do futebol. E a sua opinião nesse caso, né? Opinião, mas com base num pouquinho de informação, assim. Tá. Esses jogadores que vieram meio que sem explicação, de um negócio sem critério, mas mais pela cabeça do diretor, esses jogadores não ficarão. A não ser que daqui a pouco o Wallace entre em campo e responda maravilhosamente bem. Pra mim não vai acontecer. É porque num time encaixado, né, Galante? Pode ser que ele responda. Agora, o Cruzeiro deve tirar pelo menos 5 jogadores e eu acredito que na janela do meio do ano o Cruzeiro vai trazer pelo menos mais 5. Matheus Pereira fica? Mas quais posições? O Matheus Pereira é uma incógnita. Depende ele dele, disse que queria sair, né? Depende mais dele do que do Cruzeiro. Mas eu acredito que se pintar proposta, o Cruzeiro não segura. Eu acho que ele vai não embora. Mas me diga aqui, então você traria 5. Quais posições você acha que zagueiro, precisaria? lateral esquerdo, um volante. E 2 pontas. Aliás, um primeiro, um segundo e um ponta. Um ponta só. Eu trocaria, eu faria quase igual a você. 5 jogadores, tirando 5, chegando 5. Eu tiraria um segundo volante pra colocar 2 pontas. Eu também. Eu traria lateral esquerdo, zagueiro, um volante. Você tem uma volta do Matheus Henrique, Exato. né? Um zagueiro, lateral esquerdo, um volante e 2 pontos. Imagina o Matheus Henrique disponível e o Dineno voando fisicamente. É isso aí, cara. Aliás, então agora o Dineno ontem, que não é a dele, mas entrou dando muito combate ali à frente quando entrou. E o Jardim, ele abusou ontem de mostrar que tá realmente colocando esse time nas mãos, né? Ele coloca o Cruzeiro em algum momento para marcar a saída com o Gabi e com o Caio Jorge. Quando o Matheus Pereira entra, ele faz um 4-2-3-1. O Marquinhos começa jogando pela esquerda, termina o jogo pela direita, mas não é algo assim empírico que você vê e fala... Estudado. Não, e organizado. Organizado. É impressionante agora, a organização do Cruzeiro. Você pega a formação do Cruzeiro no primeiro tempo, quando o Cruzeiro tava... sabe quando o Léo Jardim foi contratado, que a gente falava aqui, aliás, a gente falava lá na televisão, de que seria um time muito direto, né? Muito rápido para chegar rápido ao gol do adversário. O primeiro tempo do Cruzeiro ontem foi muito a cara do Jardim, e com aquela formação do primeiro tempo, cara, o Cruzeiro tinha no banco Fagner, tô falando dos jogadores principais, tá? O próprio Wallace, que não tá bem, mas é o Wallace, Lucas Silva, Rodriguinho, Matheus Pereira, Bolassi, Wanderson e Dineno. Então você tem no meio campo aqui peças que mudam o jogo. O Cruzeiro entrou em campo com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidjalba e Kaique, Lucas Romero, Eduardo Christian, Marquinhos, Caio Jorge e Gabi. Então, com esse time abriu 2-0. Aí com 2-0, ele olha pro banco e vê essas opções aqui, se ele precisa segurar. Aí ele mete o Fagner na direita. Se ele precisa mudar a característica. Vamos imaginar que por um motivo ele perdeu, o Caio Jorge cansou. Ele sobe o Gabi, mete o Matheus Pereira, sabe? Então, quer dizer, tem muitas opções. Grande vitória do Cruzeiro na noite de Copa do Brasil. Cruzeiro com uma grande atuação. Falamos muito sobre isso no nosso dia de jogo KTO. Cruzeiro 2, Vila Nova 0.
com mais de 27 mil torcedores no Mineirão e o Cruzeiro abrindo uma importante vantagem no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Foram 6 jogos nessa quinta-feira: Brusque e Atlético Paranaense 0-0, Operário 1, Vasco da Gama 1, Santos 1, CRB 1, Criciúma 1, Red Bull Bragantino 0, Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1, Flamengo com time reserva, hein? Cruzeiro 2, Vila Nova 0, 2 golaços de Caio Jorge, uma assistência de Lucas Romero, uma assistência de Gabigol, e o Cruzeiro agora pensando em Copa do Brasil somente no final do mês de maio, dia 22, é a partida de volta em Goiânia. A princípio marcada para o Serra Dourada, o Vila Nova ainda vai decidir se joga mesmo no Serra Dourada, que é um estádio maior, ou se joga no Oba, que é um estádio mais acanhado, o Onésio Brasileiro Alvarenga. Técnico Leonardo Jardim deu mais uma ótima entrevista coletiva, falando sobre o momento vivido pelo Cruzeiro, mas que é preciso continuar. Muita coisa ainda para acontecer. E o Cruzeiro, depois aí de um bom tempo, voltando a vencer 2 partidas seguidas. Só para a gente ter uma ideia de como estava o momento do Cruzeiro. O time já se reapresenta nesta sexta-feira, tem treinamento na Toca da Raposa 2. Serão 2 treinos apenas para o duelo de domingo diante do Flamengo. Como eu disse, o Flamengo poupou todos os seus jogadores titulares, foi com time reserva diante da equipe do Botafogo da Paraíba. E aí o Flamengo teve até o Gerson entrando no jogo, o Everton, Cebolinha também, e o restante aí é jogador que não vem sendo titular na equipe, além dos jogadores que foram preservados e sequer viajaram lá para São Luís, no Maranhão, já que o Botafogo da Paraíba acabou vendendo o mando de campo. Na reapresentação do Cruzeiro hoje, claro, um trabalho regenerativo para quem jogou a maior parte do jogo. O restante vai fazer um treino técnico na Toca da Raposa 2. Sobre a questão de Dudu, nenhuma novidade. O fato é que dificilmente o atleta volta a vestir a camisa do Cruzeiro. Outros clubes interessados dizem até que o Atlético Mineiro tem interesse, mas o Dudu ainda vai acertar detalhes desta saída, ou precisa acertar detalhes desta saída, já que a questão da multa contratual é hoje um impasse. O Dudu não abre mão de receber, o Cruzeiro não pensa em pagar nada para não ter prejuízo com essa questão. Para o jogo de domingo contra o Flamengo, o Cruzeiro abriu os setores vermelho superior e roxo superior e aumentou a previsão de público para 57 mil torcedores. É Mineirão lotado no domingão, às 18h30 às 6h30 no Mineirão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço!